tiver a Bíblia, né, aqui no papel, se tiver a Bíblia no celular, tá? Abra comigo agora, tá? Sejam bem-vindos todos, a paz de Deus abençoe cada um que está entrando aí, Deus abençoe sua casa e seu lar. Abra comigo, você que está chegando agora, em Marcos, capítulo 4, tá? O verso é o verso 35, tá? Marcos capítulo 4, o verso é o verso 35 em diante. Abra comigo aí agora, tá? Pega sua Bíblia aí, abra comigo esse texto e nós vamos hoje, não saia até o final dessa live, né? Nós vamos fazer uma oração ao final, ao término dessa live, nós vamos fazer uma oração por todas as famílias, por todo o Brasil, né? E será bênção, será vitória para a sua vida. Abra comigo em Marcos capítulo 4, né? Verso 35 em diante. É o texto que nós vamos fazer menção aqui hoje, tá? Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a se encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como não tiveste fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto é muito claro para nossas vidas. Os discípulos estavam todos no barco, estavam todos na mesma situação, estavam todos no mesmo contexto. Quando, naquele momento, se levantou um grande vento, se levantou uma grande tempestade, se levantou um grande problema. Jesus estava dormindo naquele momento do barco. E os discípulos estavam atordoados, estavam sem entender o que estava acontecendo naquele momento. Por que se tinha se levantado aquele grande vento? Por que tinha se levantado aquele grande mar? E naquele momento de grande temor ali, de grande aflição que eles estavam, eles não conseguiam ter nenhuma reação diante daquela situação, diante daquele problema. Jesus estava deitado no barco. E eles estavam no barco com medo que o barco viesse a afundar. Que o barco viesse a perecer por causa das ondas e por causa do vento. E o que Deus nos ensina através desse texto? Jesus estava no barco dormindo, mas ele estava no barco. Jesus estava no barco, deitado, descansando, mas ele estava no barco. Ele estava. E de repente hoje, muitos estão passando essa aflição. Muitos estão passando muitos problemas e muitas dificuldades. Mas a pergunta é: Jesus está no barco? A pergunta que eu faço: Jesus está no seu barco? Jesus está na sua vida?
Jesus ele está presente na sua vida nesse momento. O barco, o vento está soprando. O mar está revolto. As portas estão se fechando. As coisas estão complicadas. E todo mundo está vendo que o vento se levantou. Que o mar está revolto. A pergunta que eu te faço: Jesus está no teu barco? Jesus está na tua vida? Porque Jesus estava naquele barco, mas não era porque Jesus estava no barco que o mar não ia se levantar. Não é porque Jesus estava dormindo naquele barco que o problema não ia acontecer. Não é por isso que as coisas não iam se afligir, que as coisas não poderiam dar errado, que as coisas não poderiam sair do controle. O vento, o mar está soprando, as coisas estão acontecendo. E como você vai lidar com isso? Como você vai conseguir sair disso? Qual é a saída que você tem? A quem nós vamos recorrer? Quem nós vamos recorrer nesse momento de dificuldade que estamos atravessando? Os discípulos estavam no barco. Levantou o vento e levantou-se a tempestade. E eles tiveram medo de morrer. Os discípulos estavam com medo de morrer. Estavam com medo de perecer. Estavam com medo de que aquele vento, de que aquele mar viesse realmente matá-los. Essa é a verdadeira palavra. Os discípulos estavam com medo de morrer. Sejam bem-vindos todos que estão na live. O vento está soprando, gente. Olha aí o vento soprando, o mar está soprando. O mar está batendo e o vento está soprando. E o povo está com medo de morrer. Está todo mundo com medo de morrer. Naquele barco, Jesus estava dormindo. E eu dou glória a Deus por isso, porque uma vez ministrando na igreja eu disse isso. Melhor Jesus dormindo no meu barco do que Satanás acordado. Você não concorda comigo? É melhor Jesus no barco, né, ali no meu barco, dormindo, do que Satanás acordado junto com seus demônios, fazendo toda a maldade na minha vida. Então eu prefiro Jesus dormindo no meu barco, porque a qualquer momento eu posso acordá-lo, do que Satanás em pé, fazendo toda a desgraça que ele quer fazer. O vento se levantou. E os discípulos, no seu desespero, numa onda desesperada que eles estavam, eles olharam para Jesus e tocaram nele. Mestre, você não está vendo que a gente está passando aflição? Você não está vendo que a gente está passando necessidade? Você não vai fazer nada não? Você não vai agir ao nosso favor, Senhor? O que o Senhor vai fazer? O vento está soprando. Senhor, eu não sei, parece que eu vou me afogar. Eu estou agoniado com esse vento, Senhor. Eu estou agoniado com esse mar que está se levantando. Está tudo se fechando, parece que está sufocando tudo, Senhor. Parece que a gente vai morrer. Não é não? Não é verdade o que eu estou falando aqui? O mar está soprando. O vento está soprando, o mar está bravio e parece que a gente vai morrer. E está todo mundo em casa com medo de morrer. Olha como a passagem, ela se encaixa bem com o momento que a gente está atravessando. Pensa comigo. Nós estamos num barco, o vento está soprando, o mar está se levantando e parece que tudo vai acabar. Há um medo, há um pavor, há um desespero, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos, eu sei o dia de amanhã,
Mas tem muita gente que não sabe o dia de amanhã. Nós sabemos que o Senhor, aleluia, Ele pode nos livrar da tempestade, Ele pode acalmar o mar. Jesus pode. Só Ele pode trazer a paz que não existe. Não existe. No momento agora há desespero. Lembra da mensagem que eu estou pregando? O barco está no mar. Jesus está dormindo, tranquilo, dormindo. O mar se levanta e o barco começa a balançar. O vento começa a soprar. E os discípulos, dentro do barco, estão em desespero. Desesperados. Vendo tudo acontecer à sua volta, sem poder fazer nada. É diferente de hoje? Não. Nós não podemos fazer nada, a não ser confiar em Deus. Confiar em Jesus, porque nada mais dá para fazer. E aí, os discípulos acordam Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Jesus que estava dormindo, os discípulos vão lá e mestre, nós vamos perecer. Nós vamos. Aí Jesus levanta. Jesus levanta em meio do seu sono. Jesus levanta e diz para aquele mar, acalma-te. E diz para aquele vento, aquieta-te. E sabe o que a Bíblia diz? E logo seguiu a bonança. Seguiu a paz. Seguiu tudo bem a viagem. Porque no meio da viagem houve dificuldades. Houve problemas. Mas Jesus se levantou e solucionou aqueles problemas. E a viagem conseguiu seguir seu curso. Jesus, Ele está no nosso barco, irmão. Você que está me assistindo, Jesus está na nossa vida, Jesus quer entrar na tua vida, na tua casa. Não pense você que você vai perecer, que você vai morrer. Não deixa na sua cabeça, não. Tenha fé. Jesus, ele já está de pé ao nosso favor. Aleluia. É só clamar por Ele. É só pedir. É só chamar por Ele que Ele vem. E Ele virá nos socorrer. Eu não tenho dúvida disso. E Ele já está nos socorrendo, dando muito livramento. Muito livramento. E muito mais livramentos Ele nos dará. Eu tenho certeza disso. Eu quero deixar contigo essa primeira mensagem aqui que nós estamos trazendo para o teu coração, para a sua reflexão. Tudo que está acontecendo, as pessoas não estão entendendo que é um alerta de Deus. É um alerta de Deus para a população. É um alerta do Senhor para a população. Muitos não estão entendendo assim. Mas nós entendemos a coisa do Senhor. O Senhor está dando um alerta ao Brasil, um alerta à população. Para que a gente venha acordá-lo. Para que haja clamor. Para que haja uma palavra para que o povo se levante, para que a gente se levante em nome de Cristo. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Não saia não, tá? Não saia não. Né? A bispa vai estar trazendo aqui mais uma mensagem para o teu coração. Graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos todos. Maria Cristina, beijo, amor. Saudade, muito tempo a gente não se vê, né? Muito tempo mesmo, pode estar aí alguns anos. Mas graças a Deus a gente está aqui hoje pela net, minha tia também já passou por aí. Eu gostaria de compartilhar uma palavra, a qual eu ministrei no domingo, lá na igreja.
né? Não vou ministrar ela toda não, só um pedacinho ficou guardado no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Está escrito no livro de Mateus capítulo 14, a partir do 22 em diante, né? Uma passagem muito conhecida, quando Pedro anda por sobre as águas, né? E assim, foi muito interessante porque queremos ser como Pedro. Queremos ter a ousadia de Pedro. Quem não ama a história de Pedro, né? Pedro, um discípulo querido de Jesus, Pedro, um discípulo que andava com Jesus, que via milagres acontecer, né? Que provou. Quando Jesus ele chamou Pedro, Pedro era apenas um pescador falido, na verdade, né? A Bíblia vai dizer que Jesus, Pedro ele estava pescando, Simão Pedro ele passou a noite pescando, e quando passou a noite toda pescando e não pegou peixe nenhum. E a Bíblia vai nos contar que Jesus chegou logo assim cedo e falou assim, aí, pegou alguma coisa? E ele falou, não, passamos a noite toda. Então Jesus entra no barco de Pedro. Até então, Pedro era uma pessoa normal. Pedro era um pescador de peixes. E Jesus começou a conversar com ele e foi contando, conversando. E quando chegou um certo momento, ele fala assim para Pedro, olha, lança a rede do lado direito. Ele falou assim, olha, passei a noite inteira pescando e não tem peixe no mar. Não tem nada. E ele falou assim, olha, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E ele lançou, e a gente, né, sabe da pesca maravilhosa, que foi maravilhosa. E a mensagem que eu ministrei domingo foi, todos queremos ser como Pedro. Todos nós queremos ser como Pedro, viver milagres, ver milagres. E realmente nós somos como Pedro. Como assim, bispa, nós somos como Pedro? Nós também tememos. Nós também somos ousados, temos a mesma fé que Pedro teve, porque esse texto vai dizer para mim e para você que os discípulos eles estavam no meio do mar. Né? E depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contrário. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andar em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenha medo. E olha quem vai aparecer, Pedro. E ele fala assim, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Então quem saiu do barco? Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou, socorre-me, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Queridos, eu quero dizer uma coisa, todos somos como Pedro, todos temos a ousadia de Pedro. Sabe aquele momento que você fala assim, o Senhor hoje está comigo, você acorda da sua noite, bota o pé no chão e tu fala assim, hoje o Senhor está comigo, hoje eu vou passar pela luta, vou passar pela prova, dando glória a Deus, porque o Senhor está comigo mesmo, eu tenho fé, eu tenho certeza, e assim a gente age. Mas aí, ó, sabe o que acontece? Não é que a gente perde a direção dos olhos de Deus, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que a força do vento, Pedro sentiu a força do vento, Pedro ouviu o barulho das águas. E nesse mesmo momento, o Pedro, ser humano, eu, você,
Ele começou a afundar porque ele ouviu as dificuldades. No momento em que ele saiu do barco, ele saiu com fé ao encontro de Jesus. Porque ele falou assim, mestre, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá contigo. Ele fala, opa, vem, é isso que você quer, vem. Né? É como Jesus está falando assim, essa é a tua fé? Então vem, Pedro. Então, Pedro, ele saiu, né, conforme a fé. E eu creio que lá no barco, lá atrás, os discípulos estavam falando assim, louco, tá vendo que o mar tá batendo, as ondas estão afoita, o vento tá até uivando e Pedro caminhando. A Bíblia não vai falar para mim nem para você quanto tempo Pedro andou, quantos passos Pedro deu, se estava próximo a Jesus, se não estava tão próximo a Jesus. Mas no decorrer da caminhada de Pedro, o que acontece? Ele ouve o mundo ali do lado de fora. Ele ouve as pessoas falar que Pedro é louco. Pedro, ele começa a ouvir que ele é louco de sair do barco. Se é Jesus mesmo, Jesus entrar no barco. Mas ele começa a ouvir, não, Pedro é louco. Pedro vai atrás de Jesus, Jesus já está vindo ao encontro. Por que sair do barco? E muitas vezes as pessoas pensam assim, olha pra gente, a gente está cheio de fé. Não, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou fazer, vou acontecer. E daqui a pouco a gente começa a ouvir o barulho do mar, as vozes das pessoas que ficaram no barco sem coragem de sair. O Senhor está falando para mim e para você, tenha coragem. Eu sou o Senhor que dou coragem. Você é assim, sem a presença de Deus, nós somos incapazes. Sem o Espírito Santo, nós somos incapazes. Nós não temos fé, nós não temos coragem, mas é o Senhor que nos dá coragem, né? E eu fiquei ali pensando, e quando Jesus ele vê que Pedro estava afundando, o que Jesus faz? Ele não deixa Pedro morrer, não. Ele poderia ter deixado Pedro se afundar, porque foi a vontade de Pedro sair do barco e ir até Jesus. Mas o que Jesus faz? Jesus toma ele pelas suas mãos e leva para o barco novamente. Agora a gente não sabe se foi no colo, se foi segurando nas mãos, mas a gente sabe que Jesus guiou Pedro para a segurança. Eu quero dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. O Senhor vai nos guiar em segurança. Aleluia. Independente da nossa fé, se ela está lá no auge, lá no topo, ou se ela está lá embaixo. Se a gente saiu com fé e no meio da caminhada a fé foi caindo, declinando, não se preocupe, você é um ser humano comum. Querido, quem andou sobre as águas e não afundou foi Jesus, porque ele é filho de Deus. Pedro era discípulo, eu sou discípula, você é discípulo. Então, pode ser que algumas caminhadas da nossa vida nós iremos afundar, nós iremos decair, mas não vamos morrer afogados, porque a própria palavra de Deus, ela vai dizer para mim e para você que quando passarmos pelas águas, ela não vamos afogar. Então o Senhor não ia deixar Pedro se afogar. Ele quis mostrar para Pedro que ele era um ser humano, sim, como eu e você. Então, eu quero passar uma experiência minha, já para encerrar a minha palavra, eu quero deixar uma experiência minha. Ontem eu cheguei cheia de fé, com os trabalhos, a gente trabalhou essa semana, cheia de fé, cheia de expectativa, e mais tarde o síndico da onde nós trabalhamos me manda uma mensagem dizendo que vai ter que fechar o local onde trabalhamos, o condomínio. E eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu comecei a ficar desesperada. Porque eu comecei a ver o vento, comecei a ver as ondas. E eu fiquei desesperada. Confesso, os irmãos, que chorei porque eu sou ser humano, sou Pedro, como você é Pedro, sou discípula, eu não sou Jesus. Eu sou discípula de Jesus, eu não sou o mestre. Então eu chorei. E eu cheguei na loja hoje para entregar alguns serviços, com a porta fechada, o portão fechado. E eu vi um silêncio onde eu estava, o local onde nós trabalhamos, eu vi aquele silêncio. E eu falei assim, meu Deus, o povo vai perecer, Senhor. Nós vamos perecer, Senhor.
E agora, eu confesso que ali naquele momento eu comecei a arrumar as coisas que eu deveria entregar e comecei a chorar. E o Senhor, Ele foi falando no meu coração, né? Eu sou o seu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. E eu liguei o YouTube para ouvir um louvor. E de repente eu falei, Senhor, que louvor eu vou ouvir, porque eu estou muito... As ondas estão vindo com muita força aos meus ouvidos, o vento, como é que eu vou fazer? E o Senhor falou assim, acalma o teu coração. Eu quero deixar para você nesta noite, acalma o teu coração. E automaticamente eu fui lá, coloquei esse louvor. E uma parte desse louvor, ele vai falar assim, é do Anderson Freire, quem quiser depois baixar para ouvir, canção do Anderson Freire, Acalma o Meu Coração. Ele diz assim, não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão. A minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Aí ele vai dizer assim, ó, o que se mexeu comigo, o barulho do mar vem para me confundir. Ó Pai, não deixa não a minha fé diminuir. Então, o barulho, ele vem para nos confundir. E eu fiquei ali, né? Eu falei, Senhor, não deixa a minha fé naufragar, não. O Senhor não deixou Pedro naufragar. E o Senhor ainda falou com Pedro assim, homem de pequena fé. E eu tenho uma fé pequena como a de Pedro. Mas eu vou te falar uma coisa, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, a primeira palavra de Pedro, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas para o Senhor. Depois 5.000. Então eu quero te dizer uma coisa. A minha fé e a tua fé é como a fé de Pedro. Pequena, mas preciosa. Acalma o teu coração. O vento vai passar. O Senhor vai te tranquilizar, vai me tranquilizar, vai nos tranquilizar. Você vai falar, bispa, não está desesperada? Sabe que agora eu estou sentindo que a gente já está indo para o barco? Nesse exato momento que o Senhor falou comigo sobre esse louvor, era como se Ele pegasse na minha mão e falasse assim, filha, eu estou entrando com você no barco. Sabe, eu estou entrando com você no barco. Jesus está falando para mim e para você nessa noite assim. Aleluia. Não fica desesperado, não. Ele está entrando no teu barco. Está segurando nas tuas mãos nessa noite. E mesmo que ele puxe a tua orelha e falar assim, pequena fé. É essa pequena fé que vai te salvar. Tenha fé, porque tudo vai passar. Menos a palavra de Deus, menos as promessas de Deus na tua vida, na minha vida. E no mundo também não vai passar. Tá bom? Fica com essa palavra no teu coração. Busque mais o Senhor. Ore mais. Esse tempo que a gente vai ficar sem trabalhar vai ser o tempo que eu vou buscar mais e mais o Senhor. Tá bom? Que você possa ficar assim. Conta comigo nas orações, que eu estou orando por vocês. Um beijo para todos. Amém. Nós vamos estar, irmão, encerrando nossa live. Nós vamos estar orando agora. Como nós fizemos na nossa outra live, nós vamos estar orando nesse momento. Então, você que está aí acompanhando nossa live agora, se tiver teu familiar perto de você, quiser chamar, eu te dou um tempinho para você chamar, dá a mão a essa pessoa na sua casa aí. O bom agora, sabe o que é? É que está todo mundo em casa. Vá lá no quarto, pega o neto, pega o filho, pega o marido, pega a esposa e fala assim, opa, tá fazendo o quê? Vamos lá para frente do celular que o apóstolo vai orar. Dá a mão,
e eu vou esperar aqui o ok. O ok de quem já está pronto para receber essa oração que nós vamos fazer agora por toda a família, por você, por toda a sua casa, nesse momento. Pega lá o teu filho, se estiver no quarto lá, pede licença a ele, tira um pouquinho do celular e dê a mão a ele junto desse vídeo. Dê a mão a ele nesse minuto, dê a mão ao seu esposo, dê a mão ao seu marido, dê a mão à sua esposa, ao seu avô, à sua avó, à sua mamãe, né? De repente sua casa está cheia, né? De repente você está na casa de parente, de repente você está na casa da sua mãe. Então, pega essa pessoa e agora, dá a mão a ela. Esse momento muito importante. É o momento que nós vamos levantar um clamor agora. Senhor, Pai, só Tu pode nos livrar, Senhor, desse furacão, Senhor. Só Tu pode nos livrar, Senhor, Pai, dessa tempestade, desse vento, dessa luta, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, eu oro, Senhor, por todos, Pai. Eu oro pela minha casa, Senhor, nos protege com o Teu sangue. Eu oro, Senhor, pela família dos Teus filhos que estão, Senhor, nos assistindo, Senhor. Quantos estão aflitos, quantos estão desesperados, Senhor. Quantos, Pai, o coração, Senhor, a alma está, Senhor, totalmente aflita, com medo, Senhor, do amanhã, Senhor. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, invade cada família, cada lar, Senhor, vai agora nesse esposo, tranquiliza esse esposo, Senhor. Você que é pai de família como eu, e de repente está com medo danado, Senhor, vai no coração do teu filho agora, Senhor. Traga paz na alma dele, Senhor, não deixa ele se desesperar não, Senhor. Eu tenho visto e ouvido tantas coisas, Senhor, que as pessoas estão desesperadas, Senhor. Mas essa oração invade a tua casa, através dessa live, através desse celular, em nome de Jesus. Esse nome tem poder, meu irmão. Receba nessa hora a libertação, a salvação, a cura. Receba a paz no teu lar. Receba a paz de espírito. Aleluia. Que é o que mais precisamos é de paz nesse momento. Paz na alma. Para você poder deitar no teu travesseiro e dormir tranquilo. E dormir tranquilo sabendo que Deus é quem vai te guardar. Que Deus é quem vai cuidar de você. Não vai faltar nada na tua mesa não, irmão. Eu profetizo nessa hora sobre a tua vida. Não vai faltar o que comer, o que beber, porque Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel, meu irmão. Receba sobre a tua vida. Troca a angústia por esperança. Aleluia. Troca a aflição, aleluia, pela paz de Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, tranquiliza esta casa agora, Senhor. Pai, toma os idosos, ó Pai, cuida, Pai, dos nossos, muitos dos nossos que são como minha mãe, Senhor, como vós que nós temos. Cobre eles com o teu sangue, os mais vulneráveis, Senhor. Cobre a nossa casa com o teu sangue, nos livra dessa praga, Pai. Nos livra desse vírus maldito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua casa, meu irmão. Sobre a tua tenda, não vai chegar essa enfermidade. Abraça quem está contigo, se tu tiver com alguém aí. Esse é o momento da família se unir, meu irmão. Esse é o momento de você abraçar com quem está contigo e falar, vamos passar junto. Nós vamos vencer junto essa situação, nós vamos passar com o Senhor. Eu tenho certeza disso, meu amigo. Eu deixo essa oração pela sua vida. Você que está chegando na live agora, seja muito abençoado. Nós estamos encerrando, mas você pode acompanhar aqui no Facebook também essa live. Tá? É muito, meu irmão, pelo coração mesmo, é muito Deus na nossa vida mesmo. Aleluia. Que Deus possa guardar a tua casa, guardar a tua família. E você que está me assistindo, eu vou programar com você de toda sexta-feira, 20 horas, de ser a nossa live. Tá? Toda sexta-feira, 20 horas.
vai ser a nossa live. E se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, Ministério Recomeçar. Tá? Tem muitos lá com esse nome, tá? Mas eu deixo o link para você, tá? Eu deixo o link. Eu tenho certeza que tu tá sentindo a presença de Deus na tua casa. Eu tenho certeza do que eu tô te falando, porque eu tô sentindo aqui falando para você isso. Tá passando por esse vídeo, meu irmão, para tua casa. Tá passando por esse vídeo para tua casa. A calma, a cura tá passando pro teu coração, meu irmão. Dorme tranquilo, porque Deus é quem vai suprir todas as coisas, meu irmão. Deus é quem vai suprir. Tu vai dormir sabendo que Deus, meu irmão, nosso Redentor vive. E por nossa causa ele se levantará, meu irmão. Deus não abandonou a terra, não. Deus não abandonou ninguém, não. Não abandonou, não. Tá, meus amados? Obrigado pelo carinho de vocês, por estarem conosco até agora. Que essa presença continue no teu lar, continue na tua casa. Acompanha a gente lá no YouTube. Tem vídeos, tem outras mensagens nossas. E eu vou estar sempre postando, eu e a bispa, vamos estar sempre postando palavras para edificar a sua vida. Tá bom, meus amigos? Ficam na paz. Temos uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe a cada um.